Não sei, nasceu em mim a vontade de falar em microfone, eu comecei a fazer radioteatro nos aniversários da família, com as primas, com tudo, eu fazia, criava um auditório falso lá, e o que você sabe cantar, que música? Porque o meu pai ouvia muito rádio, minha mãe ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e aquele rádio ficava ligado o dia inteiro, rádio enorme, a emissora com maior audiência em Curitiba era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, rádio poderosíssima, que ela era de uma família, né? Mas o Getúlio Vargas, quando assumiu, quis ter poderes, né? E comprou, quer dizer, e passou uma caneta lá, passando para o governo da República a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, havia uma facilidade na Rádio Nacional do Rio de Janeiro de contratar quantas pessoas quisesse, que a viúva paga, é uma expressão, né, que eles falam, a viúva paga. Então, a Rádio Nacional tinha lá todos os artistas, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Nora Ney, Elisete Cardoso e tudo, todo mundo era funcionário da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sabe? E ela possuía radioteatro, tudo, tudo. O som da Rádio Nacional maravilhoso, chegava em Curitiba, naquele tempo as emissoras de rádio, como a Rádio Nacional, operavam em ondas curtas, médias e frequência modulada. Essa tal da frequência modulada que eles falavam é o FM, que existia apenas no papel, no projeto, mas ninguém até então operava em FM naqueles tempos. E a Rádio Nacional congregava os melhores narradores esportivos, os melhores cantores, os maestros, os grandes músicos, e no tempo da Emilinha Borba, Marlene, Calbi Peixoto, aquelas coisas todas famosas, e as novelas, comandadas pelo Mário Lago, pelo Paulo Gracindo, e as novelas eram assim a grande atração das donas de casa. Aqui a Rádio Clube Paranaense, ela passou a exibir novelas com um cast próprio, não só a gravação que pudesse vir do Rio de Janeiro, porque algumas novelas foram apresentadas aqui pela Rádio Clube, mas com o elenco aqui de Curitiba, da Rádio Clube Paranaense. Então, naquele tempo, o rádio era bam, né? A audiência era incrível. Você chegava em qualquer residência da tua família, de um tia, de alguém, o rádio estava ligado na Rádio Nacional, né? PRK-30 foi o mais famoso programa humorístico, depois o Balança Mas Não Cai, né? E eu, aquele rádio ligado, num determinado domingo, eu fui ao quarto, havia um rádio no quarto e outro na sala, e ali estava o programa Clube Mirim na ZYM5, Rádio Guairacá de Curitiba, a voz nativa da terra dos Pinheirais. Eu ando meio emocionado e estou me emocionando à toa. Aí o apresentador, a Cari Juruá, primeiro era o Gilson Salas, depois a Cari Juruá, ele disse, e agora qual é o seu talento? O nosso hoje programa quer também revelar talentos. Você sabe tocar instrumento, você sabe cantar, você sabe declamar, o que você sabe fazer? Tem alguém no auditório? E eu quando eu ouvi em casa isso, prêmio Chocolate Salvari, eu levei uma caixa de chocolate Salvari para casa, comi chocolates o mês inteiro. E aí eu disse, eu vou lá, porque eu tinha futebol de botão com alguns amigos, e eu narrava, imitava os narradores, o Antônio Cury e tal, né? E então eu fui imitar o narrador de Curitiba e Atlético aqui, e fui o vencedor. Daí o produtor do programa, Benevides Prado, disse, olha, você pode passar a integrar, se você deseja, o elenco aqui do Clube Mirim, e nós deixamos você anunciar alguns cantores, eram até 15 anos, meninas e meninos e tal, cantando ou tocando instrumentos e tal.
tinha a famosa Shirley Terezinha dos Santos, que imitava a Carmen Miranda, e eram talentos mesmo que surgiam ali. Havia um regional comandado pelo Gedeon de Souza, com 4 ou 5 elementos, o auditório era belíssimo, as cortinas de veludo, na Barão do Rio Branco, onde passaram a se localizar a Rádio Cultura, a Rádio Clube, a Rádio Guaracá, ali na Barão do Rio Branco. Havia até o bar do radialista ali. E eu, no domingo seguinte, depois de ter ouvido o programa, eu saí de casa, peguei o ônibus e disse, estou indo. Sabe, fui levado assim por uma impulsividade minha para, vou lá. Aquilo não saiu assim que alguém tivesse recomendado, sugerido alguma coisa, não, nada. E aí minha mãe olhou para mim, se vai lá, eu vou. Eu peguei troquinho pequenininho para o ônibus e vim. E qual é o seu talento? O que é que você sabe fazer? Já levantei o braço. O que é que você faz? Narrador esportivo, Atlético e Curitiba. Suba! Subi no palco, imitei e já fiquei como integrante do programa, sabe? E eu, às vezes, então, apresentava alguns meninos e meninas.